meus caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de manutenção automotiva, na disciplina de sistema de suspensão, freio e direção. Nessa aula iremos falar sobre os amortecedores e barras estabilizadoras também e outros componentes como os coxins. O roteiro da aula. O princípio de funcionamento, nós veremos ao longo dessa aula o princípio de funcionamento dos amortecedores no sistema de suspensão veicular e veremos também os tipos de amortecedores convencionais e os amortecedores a gás. Vamos lá? Introdução. Muitas pessoas imaginam que a função dos amortecedores é sustentar o peso dos veículos, só porque estão enganadas. Na verdade, os amortecedores eles servem para retardar o recuo das molas. Então, os primeiros amortecedores, os automóveis foram criados com eixos ligados diretamente à carroceria, ou seja, não tinha sistema de suspensão nenhum, não tinha mola, não tinha amortecedor, não tinha nada. É igual às carroças que a gente vê na rua. Você tem o eixo ali, com a roda de um lado e do outro, e ligando o eixo à carroceria, da carroça, digamos assim, é simplesmente umas barras fixas. Então é possível observar que na hora que os carroceiros estão andando, as carroças não têm estabilidade nenhuma e elas pulam muito. E, consequentemente, são muito desconfortáveis, assim como eram os carros inicialmente. Então, a partir da necessidade de absorver esse impacto na hora de passar por um buraco, uma elevação, uma pedra qualquer, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema que absorvesse esses impactos. Daí criaram as molas. Então, quando os veículos passavam por obstáculos, as compressões e extensões súbitas das molas, a compressão rápida dela, ocasionada devido à torção elástica, à força elástica, fazia os veículos saltarem para cima e para baixo. Então, eles resolveram um problema, mas criaram outro. Quando não tinha mola, o carro batia seco e você sentia aquele impacto muito desconfortável. Criaram a mola, porém a mola, quando passava por um buraco, o carro ficava saltitando. Então não tinha estabilidade nenhuma. E fazia os veículos saltarem para cima e para baixo, deixando os veículos totalmente instáveis e muito desconfortáveis. Então o que fazer para retardar isso ou para melhorar? Foi aí então que os engenheiros pensaram em criar os amortecedores. Então os amortecedores eles atuam para absorver a energia ou para amortecer a energia liberada pela mola. A mola, quando é comprimida, absorve muita energia. Depois que ela passa da elevação, ela solta aquela energia repentinamente. E desenvolver o amortecedor justamente para amortecer esse movimento da mola, fazendo com que os veículos ficassem muito mais confortáveis do que eram antes. Próximo slide. Afinal, para que servem os amortecedores? Então, basicamente a função dos amortecedores é controlar a extensão e compressão das molas. Então, quando a mola comprime, o amortecedor absorve um pouco, retarda aquela compressão repentina da mola, e quando a mola vai se estender, ele retarda mais ainda essa compressão. Então, os amortecedores eles trabalham desacelerando a mola tanto na compressão quanto na retração da mola ali, quando ela está se estendendo. Então, basicamente, a finalidade dele é em trabalhar em conjunto. O amortecedor sozinho serve? Não, porque ele não absorve energia. Se você esticar um amortecedor e soltar, ele para, ele fica onde está. Agora, se você comprimir uma mola e soltar, ela volta repentinamente para o seu estado inicial. Então, o amortecedor entra justamente para controlar esse movimento das molas. Próximo slide, nós vamos ver o princípio de funcionamento dos amortecedores. Então vamos lá. O amortecedor é responsável por controlar o deslocamento das molas. Observe na figura à direita, quando o carro passa por uma elevação. Esse controle do deslocamento das molas acontece devido a um processo conhecido como amortecimento, que é justamente o retardo da liberação da energia das molas. Então, a atuação do amortecedor pode acontecer de duas maneiras diferentes. Um sistema de ação simples ou de ação dupla. No primeiro sistema, ele só freia a expansão da mola. Então, quando a mola vai ser comprimido, que se libera essa força,
o amortecedor, que é o primeiro, ele retarda esse movimento da mola. Já o sistema de ação dupla, digamos assim, ele absorve a energia tanto na compressão da mola quanto na liberação dela. Então pode observar na imagem direita um exemplo simples de um pneu passando aí por um buraco, né? Passa no buraco, a mola comprime devido à força do impacto, né? E depois que ele passa desse buraco, a mola tende a voltar ao seu estado inicial. É nessa hora que o amortecedor entra em ação e segura a mola, não deixando ela soltar essa energia ou liberar essa energia de uma vez só. Próximo slide nós vamos ver os tipos de amortecedores. Como são esses amortecedores, como funcionam. Então os amortecedores convencionais são os mais simples, né? Onde se tem um pistão, que esse pistão possui uns orifícios pequenos na sua cabeça ali. E esses orifícios permitem a passagem de uma pequena quantidade de óleo hidráulico sob grande pressão. Esse movimento dos fluidos sob pequenos orifícios faz com que o pistão desacelere, logo também desacelerando a mola. Então, quando a mola é comprimida, o carro passa por um buraco, uma lombada, uma pedra, a mola comprime, só porque o óleo é forçado a passar, o óleo que tem dentro do cilindro de reserva do amortecedor, é forçado a passar por esses furos pequenos. E não tem jeito, o fluido não vai passar tão rápido quanto a mola iria desejar, quanto a mola está exercendo essa força. Então, para você ter uma grande quantidade de fluido passando por uns orifícios bem pequenininhos, uns furos, vai fazer com que se retarde esse movimento. Não tem jeito. Então, basicamente, o princípio de funcionamento do amortecedor é esse. Próximo slide, nós vamos ver os amortecedores a gás. Os amortecedores a gás são similares aos amortecedores convencionais. Eles trabalham também com óleo. Então, o amortecedor a gás tem a função semelhante aos hidráulicos convencionais, né? Nesse caso, um gás como o hidrogênio, por exemplo, é muito utilizado, né? É colocado junto com óleo. E esse gás pressurizado, adicionado dentro do amortecedor, não se mistura com óleo. Pelo contrário, ele mantém o óleo numa maior pressurização, ou seja, em temperaturas inferiores ao amortecedor. Há sistema de amortecimento com amortecedores a gás, hoje já se utiliza isso, em que você pode variar essa pressão interna nos amortecedores. Então, se você quer deixar a suspensão um pouco mais rígida, você aumenta a pressão. Se você quer deixar a suspensão um pouco mais confortável, um pouco mais maleável, você pode diminuir a pressão dos gases. Isso é bastante simples, tem um registrozinho na lateral do gás em que você acopla uma bombazinha ou um compressor e você aumenta essa pressão do gás. É bastante simples, hoje já se utiliza muito esse sistema de amortecimento. No próximo slide nós vamos ver outros componentes do sistema de suspensão. Esse é um dos mais importantes no sistema de suspensão, que são as barras estabilizadoras e também em conjunto com os amortecedores, os coxins. Bom, você já percebeu que a carroceria de um veículo, quando realiza uma curva para a esquerda ou para a direita, tende a inclinar muito para o lado externo. Então, você percebe o seu corpo sendo jogado e a carroceria também sendo inclinada para o lado externo da curva. Essa inclinação, com certeza, seria muito maior se não existissem as barras estabilizadoras, também conhecidas como estabilizador. Então, antigamente os carros não tinham barras estabilizadoras, foi desenvolvendo com a necessidade. A partir do momento que foram sendo criados carros cada vez mais velozes, em que se necessitava, em que os motoristas realizavam curvas muito rapidamente, eles percebiam que o carro perdia estabilidade quando ia fazer essa curva. E essa perca de estabilidade, ela com o tempo foi compensada quando se desenvolveu a barra estabilizadora. Então a barra estabilizadora, ela tem justamente essa função. Princípio de funcionamento da barra estabilizadora, que é o que veremos nesse slide agora. Então vamos lá. Numa situação em que o carro realiza uma curva muito rápida, os pneus do lado interno podem perder o contato com a estrada e o carro dessa forma tem uma grande possibilidade de capotar. Mas isso era o que acontecia. Hoje reduziu ou mitigou-se esse risco. Então a função da barra estabilizadora é estabilizar a carroceria, limitando essa inclinação que ela tende a fazer quando se faz uma curva. Então a barra estabilizadora consiste em uma ligação, uma barra de aço, né, entre as duas suspensões, a suspensão do lado direito
e a suspensão do lado esquerdo, através de um eixo, com o fim de estabelecer um vínculo entre esses dois movimentos. Então, à medida que você faz a curva para a direita, a barra estabilizadora tende a subir. Quando você faz a curva para a direita, a do lado esquerdo tende a subir, só porque ela não sobe tanto, porque a outra barra que está segurando a suspensão não deixa ela fazer esse movimento. Então, ela funciona como uma barra de torção, subindo e descendo, fazendo com que o veículo não incline tanto a sua carroceria no momento da curva. Todos os carros hoje em dia trabalham com uma barra estabilizadora. E ela é bastante comum na parte de manutenção dos veículos, quando os donos vão levar o carro para uma oficina. Um dos componentes que mais substitui um sistema de suspensão, por incrível que pareça, são as buchas que fixam a barra estabilizadora. Então essas buchas são uma borracha, em volta dela tem uma chapa de aço, e essa borracha com o tempo ela vai desgastando e vai provocando uma folga. Isso causa um barulho extremamente desagradável, em que muitas vezes basta que você troque essa bucha da barra estabilizadora e resolve-se o problema. Próximo slide nós vamos falar sobre os coxins. O que são os coxins? É um nome bastante comum. Normalmente se chega na oficina, o mecânico que vai te atender vai dizer logo, ó, tem que substituir os coxins. E muitas vezes não se sabe o que é. Então os coxins nada mais são do que peças que servem para amortecer o impacto gerado ali pelo amortecedor. Então são peças metálicas em que nelas tem uma borrachazinha onde se fixa o amortecedor, a parte superior do amortecedor. Eles ficam localizados na parte superior do amortecedor nas suspensões dianteiras, né, e traseiras também, e são responsáveis por dar esse apoio entre o amortecedor e a carroceria. Então ele faz ali um papel de fixação, né, do amortecedor com a carroceria e também absorve um pouco ali aquelas pancadas. Em alguns casos a borracha se desgasta e é comum também observar, ouvir um barulho desconfortável também, um barulho de batida seca, né? Então em alguns casos é necessário que se troque os coxins da suspensão do veículo. O próximo slide nós veremos os batentes. Para que servem os batentes, como são utilizados? Então os batentes são peças localizadas na parte superior do amortecedor, na haste. Geralmente ele não fica bem exposto, porque ele fica encoberto ali pela coifazinha que cobre a haste do amortecedor. Mas é possível observar esse batentezinho. A função dele é evitar o contato do metal da haste com a parte superior do amortecedor, na compressão ou extensão da suspensão. Então quando o amortecedor trabalha, que ele tende a subir, quando acaba ali o curso dele, a única coisa que sobra para não bater ferro com ferro é o batente. Então o batente tem essa finalidade. Se não tiver ele, o amortecedor quando estiver trabalhando vai ficar batendo ferro com ferro ou metal com metal. E também isso é extremamente desagradável e desconfortável num veículo. Bom, entre os kits de manutenção que se realiza de manutenção em um veículo, é o reparo ou a reparação de amortecedores, onde se troca basicamente as coifas, os batentes e os coxins. Normalmente essas peças se acabam mais rapidamente do que qualquer outra parte do sistema de amortecimento, além das buchas de barra estabilizadora. Então, no amortecedor, o conjunto ali, mola e amortecedor, geralmente se troca quando está deteriorado, quando se desgastou. Geralmente se troca só esses três componentes mesmo, as coifas, os batentes e os coxins. É basicamente isso que tem que se fazer no sistema de amortecimento ali, mola amortecedor. A não ser que o amortecedor esteja estourado, aí é necessária a substituição dele, né? Resumo. Nessa aula nós estudamos as barras estabilizadoras, os amortecedores, os coxins e os batentes, apresentando as situações do dia a dia em que os componentes aqui estudados têm importância fundamental para garantir o conforto e estabilidade dos veículos. Aprendendo onde esses componentes estão localizados no sistema de suspensão e assim como o seu funcionamento. Então, cada componente que a gente viu, os amortecedor, barra estabilizadora, coxins, batentes, todos esses componentes têm uma finalidade no sistema de suspensão dos veículos.
Ok? Obrigado por mais essa aula e até mais. Valeu, galera. Até a próxima.